aqui presencialmente na Casa Espírita, tomados os devidos cuidados, né, para assistir hoje a nossa palestra. A todos que nos acompanham pelo Facebook também, através da página da Casa Espírita. Nesta noite nós teremos a palestra com a nossa irmã, né, expositora Zanete Montana, a nossa NET, lá de Tangará da Serra. Ela vai falar sobre o poder da oração. E eu vou fazer a leitura, né, dos nossos 10 minutos e uma prece inicial, porque devido aos cuidados do coronavírus, né, a gente está tentando manter o distanciamento e também, né, os devidos cuidados porque tem aumentado o número de casos, né, então a gente tem evitado aí as aglomerações e compartilhamento dos instrumentos. Vou fazer a leitura hoje sobre no culto da prece, no culto à prece. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis, ao círculo pessoal em que nos movimentamos. A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensamente, mas não descansa, a não ser nos compartilhamentos da própria colmeia. Assim também o homem vive no seio das criações mentais a que se dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com que progredimos na acesse. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar, a fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida de conformidade com as nossas concepções. Recolhe-te e enxergará o limite de tudo que te acerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo que existe. Para que nos elevemos com todos os elementos da nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração, que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo aspirações ardente de súbita espiritual, através do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narra os atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios de Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio de fraternidade, engrandeceram-se-lhes as mentes consagradas em propósitos superiores e a energia santificadora felicitou-lhes o Espírito. Não ouvides, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor, dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Então, Emmanuel, Chico Xavier, do livro Fonte Viva. Então, que nós possamos ter o hábito da prece, não somente em alguns momentos do nosso dia. Nós temos 24 horas para compartilhar, né, e estar fomentando a nossa ligação com Deus, com Jesus, né, que nós possamos estar em oração, em prece, em todos os momentos da nossa vida. Eu não vou falar mais tanto, eu vou realizar aqui uma prece inicial, para que depois a nossa NET possa se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Então vamos fechar os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus e ao mais alto nível espiritual que nos eleva, que nos convida todos os dias para o progresso, para a felicidade. Jesus, nosso Pai, querido, amado, Mestre, possa sempre estar nos orientando para que nós possamos nos direcionar pelo caminho do amor. Que nossa casa seja grandemente abençoada por Deus, porque nos recebe, nos acolhe, nos ensina, nos consola e traz para nós o tratamento adequado para que nós possamos nos fortalecer e curar as nossas mazelas, enfermidades físicas e espirituais, e também a ignorância, da falta do saber, do conhecer.
Jesus também abençoe a todos aqueles que aqui estão, aqueles que não puderam vir por algum motivo ou que se encontram reclusos em seus lares, em isolamento social, para poder compartilhar e contribuir, com a amorosidade, a caridade neste momento. Que em nome de Jesus, o Senhor possa abençoar o lar de cada um que abre suas portas, Senhor, para adentrar o vosso conhecimento, a vossa palavra, o vosso amor. E que nos dê força e boas intuições para que a gente possa transmitir o melhor de vossos ensinamentos aos nossos irmãos queridos. A nossa palestrante desta noite seja grandemente iluminada, intuída, para poder transmitir o melhor, Senhor. Obrigada, gratidão e fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Bom, muito boa noite a todos. Obrigado aqui a todos que estão assistindo nós, tanto aqui hoje, os poucos companheiros nossos da casa, mas aqueles que estão nos assistindo online. E agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje para estar passando a mensagem, o Evangelho de Jesus. E eu gostaria de estar conversando com vocês, fazendo essa fala hoje sobre o poder da oração. Será que a gente sabe o poder da oração em nossas vidas e em nossos lares e principalmente na nossa casa, que é o planeta Terra? Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais e aprender um pouquinho mais, porque diz que quando a gente faz a palestra, a gente é intuído e quem aprende somos nós. E que hoje a gente possamos então aprender um pouquinho mais. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo inteiro, aliás, 2 capítulos inteiros que fala da oração. É o capítulo lá 26 e 27. E lá nos dá todas as diretrizes da oração. Então, a oração é uma saída importante no rio da vida, para o mar da existência plena, para ir de encontro ao divino. Então, a oração é um mecanismo que nós temos, uma ferramenta, na verdade é como um rio, como um riacho que nós temos em nós e que através dele nós vamos nos desaguando através da oração até chegar no mar do divino, que é o nosso Pai. Então lá no Evangelho, em Lucas, no capítulo 11, versículo 9 a 11, está lá, Jesus nos ensina: e a vós digo, pedis e recebeis, buscais e achareis, batei e a porta se abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe, e aquele que procura, acha, e ao que bater, se abrirá. Então a gente quando lê o Evangelho, a gente tem que estudar e tem que trazer para nós. Então, esse caminho da oração é tão importante em nossas vidas que quando a gente fala em oração, o que significa orar? Qual que é o verbo de orar? E está lá no latim. Orar é falar. E não é à toa que, aí depois eu prestando atenção sobre isso, falar, porque vem do verbo orar e falar. Por que a gente fala, os conferencistas, os nossos pregadores, fala assim, os oradores, Quando a gente vai dar uma palestra, a gente fala o orador Divaldo Franco, o orador fulano de tal. Porque quando nós falamos, que vem a palavra oração, tem de orar, nós falamos com Deus. Então, tudo que nós falamos é uma oração, é falar com Deus. Olha como é forte o nosso falar, que vem do nosso pensamento. Quando a gente pensa, a gente já se conecta com Deus. Então, olha o poder que nós temos da palavra. Então, vamos nos conectar mais a Deus, porque a oração
é a ferramenta mais importante que nós temos para nos conectar com Deus. Aí muitos falam assim, mas para que orar? Para que eu preciso orar? Por que eu preciso entrar nessa sintonia se Deus sabe tudo? Se Deus é onipotente, onipresente, Ele está em tudo quanto é lugar, Ele é onisciente. Quando nós colocamos nessa posição de orar, é a oração da humildade, é se colocar humilde, é nós nos conectar com Deus, a criatura se religando a Deus, é a gente ter a humildade de pedir a Deus, de nos colocar, nos explanar, vamos colocar o nosso eu, para que Deus saiba que nós estamos precisando. Ele já sabe, mas nós precisamos saber que nós precisamos chegar até Deus. E é através da oração que a gente expõe as nossas necessidades. E orar é um ato de humildade. Aí, nós temos em todas as nossas literaturas espíritas e também não espíritas, exemplos que estão nos dando desde o mundo material como no mundo espiritual da oração, o auxílio que nós recebemos através da oração. Está lá, ó, não há prece sem resposta. Está no livro Os Mensageiros, quando o instrutor Inécio fala com o seu protegido. Toda prece impessoal dirigida às forças supremas do bem, delas recebe forças imediatas em nome de Deus. Então, quando a gente faz essa prece, oração, nós já estamos conectados, tanto aqui quando nós estamos em oração, no mundo material, quanto no mundo espiritual. Isso nós já temos N prova. E os Mensageiros traz vários exemplos sobre a oração, como que ela nos ajuda em vários aspectos da nossa vida, não só material, mas como na nossa vida espiritual. E está lá no Espírito, Cartas de uma Morta, pela Espírita Maria João de Deus. Olha o que ela nos coloca. Nossa especialidade, ela está dando um exemplo, ela está nos ensinando. A nossa especialidade é examinar as preces dos seres terrenos, escondido as casas de oração, ou em qualquer lugar onde há um espírito que pede e que sofre. Até as orações das crianças são tomadas em considerações. Qualquer pedido, qualquer súplica tem a sua anotação particular. Então, quando a gente pensa assim, mas a minha oração não vai ser atendida, pode ser mediante o nosso sentimento, mas que elas são ouvidas são. Tanto que Maria João de Deus nos coloca, nos dá esse exemplo. E eu também estava ouvindo Haroldo Dutra. Olha o que ele nos colocou numa palestra que ele nos deu bem agora, nessa época que nós estamos vivendo da pandemia, que é a nossa aprovação e para muito expiação nessa época. O planeta está em regeneração, a gente achava que estava tão distante, chegou, estamos vivendo essa época, e ele nos coloca o seguinte: nunca, em época nenhuma do planeta e de nós aqui, os seres humanos, houve tantos templos, tantas igrejas e mesmo casas e templos espíritas vazios. Olha só, mas nunca se houve tantas pessoas em oração, orando. Nós estamos orando muito mais hoje, sem irmos a lugares físicos, do que quando nós íamos em lugares físicos. Porque nós estamos nos reencontrando a casa de Deus, nós estamos voltando para casa, e é através da oração. E eu falo que isso é uma verdade, porque eu estava conversando com uma amiga, ela falou: Nete, eu sou evangélica, e eu nunca orei tanto como eu estou orando agora, porque muitas vezes eu ia na igreja e eu não orava como eu estou orando em casa, pedindo, agradecendo a Deus. Eu estou realmente me conectando com Deus. Olha o poder que nós temos da oração. Essa é uma prova que nós precisamos estar ligado a Deus para orar, não é um lugar físico. E olha o que o Espírito André Luiz nos coloca no livro Ação e Reação de Chico Xavier.
Olha outro exemplo, prece por si mesmo, do espírito sofredor. Ele coloca, notava-se-lhe o esforço para continuar, chamando pela compaixão celeste. No entanto, os soluços embargavam-lhe toda a voz, enquanto o vasto jorro de Sarafinina luz fluía do teto como se o imediato da comovente súplica, né? Como fosse luz da súplica que caía daquele espírito que estava em sofrimento no mundo espiritual. Então não são palavras decoradas, não são aquelas preces decoradas, mas aquilo que sai do nosso íntimo. Quando Jesus nos deu exemplo, quando Pedro perguntou para eles, Senhor, como orar? Ensina-nos a orar. Ele falou, entra no seu íntimo, no seu mais íntimo ser, que é o cômodo que nós temos dentro de nós, mas não é um lugar circunscrito, é o nosso coração, que é o nosso tesouro. E quando a gente realmente faz aquela súplica, aquela oração de coração, nós somos atendidos, não importa o espaço que nós estamos e nem no lugar. Então olha aqui, ó, o Espírito em qualquer forma pode emitir raios de espantoso poder, os raios divinos, expedidos pela oração santificadora, converte-se em cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, da renovação da alma e iluminação da consciência. Está lá no livro Os Mensageiros da Luz. O que ele nos ensina aqui, ó, quando fala que o Espírito toma uma forma? E aí, olha o que o nosso querido Raul Teixeira nos fala, que os nossos pensamentos são elétrico-magnéticos e que a gente é uma luz, é uma energia. Então, esses pensamentos elétrico-magnéticos, quando a gente se põe nesse lugar que Jesus falava, o nosso íntimo, o nosso cômodo sagrado, é isso, é a nossa energia que se eleva e se ilumina, e nós podemos chegar o mais alto que possamos imaginar. E esse alto é onde? Se conectar ao nosso divino, ao nosso Pai Criador. Isso Jesus nos exemplificou, nos colocou aqui vários exemplos. Jesus foi a personificação da oração. Quando ele esteve materializado no planeta Terra para nos auxiliar. Então nós não podemos alegar a nossa ignorância ou a nossa torpeza, porque nós sabemos como orar. E olha que como a oração é essa energia, vamos dizer, essa capa protetora, esse campo invisível que nos protege. Então lá no livro de André Luiz, que está em Sexto Destino, a esposa de Nemésio, eu li esse livro, é um livro muito forte. Ele era uma pessoa muito desvairada no lado material, sexual e da bebida, mas ela orava muito e ela tinha essa capa protetora dos obsessores do seu marido. Ela mantinha o hábito da oração, imunizando-se espiritualmente para si, repelia sem esforço qualquer forma de pensamento de sentido avaliante que lhe fosse arremessadas, quer dizer, qualquer sentimento negativo que pudesse arremessar ela de encontro a esses, vamos dizer, espíritos mais infelizes. Então eles obsediavam o marido, mas a ela eles nunca chegavam, porque ela tinha esse campo fluido da oração que protegia. Imagine nós, se nós fizermos isso na nossa casa, e a gente tem o hábito de dizer assim, lá em casa a gente está com problema, está sendo perseguido, coisas ruins acontecem por causa de fulano não tem o hábito da oração, fulano não tem religião. Lê do engano, porque quando nós oramos, não importa, a gente acende essa luz no nosso lar e essa proteção em volta de nós. Então a oração não é porque o outro não ora, é nós que precisamos. Então, uma prece para o outro, para ontem. Na prece encontramos a produção avançada de elementos forças.
eles chegam da providência em quantidade igual para todos, mas cada espírito tem a capacidade diferente para receber. Essa capacidade é a conquista individual para os mais altos. É como Deus socorre o homem pelo homem e atende ainda pela alma. Cada um de nós, sementes, poderemos auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor, com as qualidades de elevação já conquistadas nessa vida. Então, quando nós temos o hábito da oração e nos conectar com Deus, nós auxiliamos os nossos irmãos, que é através de nós que vem o auxílio, porque nós geralmente somos a ponte que traz essa elevação. Então, está lá no livro Os Mensageiros, nós temos vários exemplos. Então, eu queria colocar aqui para nós que quem nos ensina é Raul Teixeira também. Ele tem uma palestra muito linda que fala sobre o poder da oração. Então, ele fala que arar, a palavra arar, a gente sabe o que é arar? Aquele arar a terra, né? Preparar a terra. Então, arar é orar, é o símbolo do trabalho no campo. Então, mas é o campo. Qual que é o campo? É o campo da nossa existência, da nossa trajetória aqui nesse planeta. Então, arar é o trabalho que todos nós precisamos. Imagine, quando nós trabalhamos com fé, com vontade, qualquer trabalho, vamos dar o exemplo do médico, quando ele se dedica no leito do seu paciente, ali ao lado do seu paciente no hospital, aquele trabalho, aquele amor, é uma forma de oração. Ele se coloca em oração. E quantos outros amigos espirituais estão ali auxiliando? É como a professora, quando ela está ensinando com amor as primeiras palavras, as primeiras sílabas para o seu aluno. Qualquer um de nós na nossa profissão, quando nós estamos trabalhando, nós estamos orando, nós estamos trabalhando, laborando. Então, a oração vem da palavra ação. Quando nós estamos agindo no bem, estamos fazendo o bem, nós já estamos orando, porque todo o ato e trabalho para o bem e no bem, nós já estamos em transformação e transformando aqueles que estão conosco. São exemplos muito lindos que nós temos na nossa vida. Quando a gente fala que a oração, orar e transporta montanhas, é aquele ato de se dispor, de ter a humildade de precisar de Deus como filhos de Deus. Então, olha aqui, com essa luz, olha a prece pela família, que está lá em Mensageiro também. É um exemplo que ele nos coloca, André Luiz. Toda vez que se ora no lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. O culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também o processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que se acendem em torno. O homem que ora traz consigo inalienável coraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Então, aquele lar que a gente tem o hábito da oração, tem o hábito do nosso evangelho no lar, dificilmente a gente vai ter aquelas brigas, aquelas mesquinharias ou a falta de entendimento vamos dizer, dos acontecimentos que acontecem com a gente, porque as dificuldades, os problemas são ferramentas também para que a gente possa crescer, que a gente possa evoluir. Aí muitos falam assim, mas se eu orar então todo dia, tiver o hábito da oração todo dia, eu não vou ter problema na minha casa. Sim, os problemas são resolvidos e quando eles vêm, nós vamos ter já a magnitude, a iluminação de saber como resolvê-los sem sofrimento. Então a oração para nós, como está aqui, é uma comunhão entre o Criador e a criatura que somos nós, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que nós conhecemos. Está lá também nos Mensageiros do instrutor Iniceto, que nos explica isso através do nosso André Luiz e
Chico Xavier, que nos fez a psicografia. Não podemos alegar que nós não sabemos. Basta um pouquinho que a gente se informe, a gente já tem todo esse conhecimento. Então, há orações sublimes que se elevam da terra até o nosso distrito, tão puras elas são, todavia, que atravessam as nossas regiões como jato de luz, buscando esferas mais altas e mais elevadas que a nossa. Também é pelo Espírito Maria João de Deus, sobre as cartas de uma morta, psicografia do Chico Xavier. Olha essa frase, essa colocação que ela nos coloca aqui, ó, que as orações nossas está sendo tão sublime que nós estamos tendo mensagens já trazidas pelos nossos médiuns. Divaldo Franco deu a semana passada na Mansão do Caminho uma palestra sobre isso. Se a gente pudesse ver o tanto que a nossa oração está influenciando a atmosfera pesada da nossa ordem, devido a essa transição que nós estamos passando com a pandemia, que está sendo nos revertida em beneficência, porque nós estávamos iminente de um caos total, não só no nosso meio aqui, mas em nível global, mas pelo nosso merecimento, já que nós temos também através da oração, nós já conseguimos ter, vamos dizer, uma amenizada nas nossas provas e nas nossas expiações. Olha aqui, isso aqui, Divaldo fez uma palestra muito interessante, eu lembro disso aqui que ele colocou para nós, aqui em Cuiabá, que ele veio fazer uma conferência, e ele deu esse gráfico assim, ó. A prece tem ligação instantânea no intercâmbio mental, podendo ser, isso os cientistas já estão nos provando cientificamente, isso aqui já não é mais conversa, vamos dizer, de comadre, diz que isso é já prova científica, que quando a gente ora, a gente se eleva e traz essa energia que nos cura, curadora. Então, olha, quando nós nos oramos, temos que ter as 3 posições. Então, cada prece se caracteriza por determinado potencial de frequência e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo. Então, qual tipo de oração nós queremos? Vertical, as nossas aspirações elevadas que buscam espíritos superiores, ou horizontal, aquela que a gente faz deitada, vamos dizer assim, né? Sem essa conexão, que é os anseios vulgares que buscam espíritos ligados à terra. Então, quando é a vertical, nós nos colocamos humildemente, nós nos conectamos com Deus, nós sabemos pedir, nós sabemos agradecer, nós sabemos louvar. Agora, essa horizontal é quando a gente pede assim, eu quero comprar um carro novo, eu quero comprar uma casa nova, a gente coloca, eu quero, de repente, que aquela minha amiga lá não consiga aquela posição lá no nosso trabalho, que assim eu vou ter a minha chance. Então, essa é a horizontal. E as descendentes? As descendentes é aquela quando nós estamos com desespero, com rancor próprio, de vingança, ambições, evocos, entidades bem baixas. Olha com quem nós nos conectamos. Então, com os nossos, vamos dizer, muitos inimigos, os credores nossos ainda passados, de repente dessa vida. Olha que quando a gente fala assim, poxa vida, mas que Deus permita que aquela criatura que está fazendo aquilo que eu não gosto, ou que me prejudicou, que ela também receba o mesmo, ou que ela receba em dobro, né? Quando a gente tem essa ignorância do não saber ainda, que tudo que a gente deseja para o outro, pensa para o outro, vai voltar para nós, porque tudo é um círculo, a gente está nessa conexão descendente para com o universo, para com Deus. Então vamos orar, quando a gente for orar, que nós vamos fazer a nossa petição a Deus, vamos nos colocar nessa posição vertical. Mas aí Raul Teixeira nos coloca a seguinte: será que existe uma fórmula certa para orar? Será que para orar nós precisamos estar numa posição material de joelhos? Ou teremos que estar com a roupa branca, ou rosa, ou azul? Ou teremos que estar num templo, como eu falei antes?
Não, nada disso. Nós temos que estar voltados para Deus. E se quando nós falamos assim, eu só vou orar quando eu puder estar de joelho, agora eu não posso ajoelhar, eu não vou orar. E aquele nosso irmão que está acamado, aquele nosso irmão que tem alguma deformidade física que não pode se ajoelhar. Então, por isso que nós, na doutrina espírita, no Evangelho de Jesus, a gente não tem nenhum dogma, a gente não tem nenhum ritual. Para nós orarmos, para nos conectar com Deus, basta a nossa vontade, o nosso pensamento e o nosso querer. Então nós não precisamos de rituais para entrar em sintonia com Deus. Qual será a receita da oração mais poderosa? Não tem pessoas que falam assim, mas será que tem uma oração forte? Então vamos lá, vamos ver se tem. Onde vibre o sentimento sincero e elevado, aí se abre um caminho para a proteção de Deus. Está lá nos Missionários da Luz. A prece do cristão deve elevar-se aos pés da majestade divina, com humildade, com profundeza, no ímpeto de reconhecimento por todas as benéfias recebidas. Então, quando a gente for orar, vamos nos colocar na humildade de agradecer pela nossa existência atual, pelos nossos mecanismos que nós já estamos tendo aqui para aprender um pouquinho mais, para estar nos ajustando às leis divinas. Então, deve-se subir a humildade aos pés do Senhor, para lhe recordar a vossa fraqueza, para lhe suplicar o amparo, a indulgência e a misericórdia. Está lá no nosso Evangelho, no capítulo 27, como eu falei no começo. Então, não importa a posição do corpo no ato de orar, mas da alma, que se eleva quanto mais reconhece a própria pequenez. Joana de Ângeles, que nos fala no momentos de renovação. Então vamos nos conectar a Deus para que um dia a gente possa chegar nesse mar da divindade. Nós, Senhor, que aqui vos rogamos, fomos leprosos espirituais, cegos de entendimentos, paralíticos da vontade, filhos pródigos do vosso amor. Também nós já dominamos em tempos idos, nos postos de socorro de vossa misericórdia. Somos simples devedores, ansiosos de resgatar imensos débitos. Acima de tudo, porém, Senhor, seja feita a tua vontade em todos os recantos do universo, e que nos caiba a nós, humildes servos do teu reino, a alegria incessante de reverenciar-te e obedecer para sempre. Então está na prece de Esmaga, no livro Os Mensageiros. Então aqui são exemplos de oração que nós podemos fazer com humildade. Então, inutilmente gritará a alma em desespero, rogando soluços para os problemas que lhe compete ocasionar. Então, que adianta nós ficarmos gritando socorro, pedindo, se muitas vezes somos nós que causamos nossas dores e muitos problemas que nós mesmos podemos e devemos resolver. Então, o que pedir? O que pedir a Deus? É essa nossa reforma íntima, é nós nos colocarmos nessa posição. O que pedir, meu Deus? A coragem para enfrentar os nossos problemas e olhar o mundo de uma maneira, vamos dizer, mais colorida. Pedir força para atravessar esses períodos das nossas vidas de aprendizado, de caminhada. E a serenidade para aceitar aquilo que ainda não podemos mudar. Boas ideias, que Deus nos dê boas ideias para a gente continuar. A compreensão de coisas que nos acontecem. Aceitação. Aceitação não é aquilo, acomodação, estou me acomodando. E a fé é que nos traz as bênçãos de cada dia. E quando estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe-no.
para que também o Pai Celestial perdoe os nossos pecados. Está lá em Marcos capítulo 11. Então, quando a gente orar, Jesus nos ensinou, isso ele deu exemplo quando ele esteve aqui conosco no seu evangelho. Não vamos ficar aos berros, aos gritos, em praças públicas, em ruas, para mostrar que nós estamos orando, para que os outros nos aplaudam pela nossa oratória, pela nossa colocação. Como diz Jesus, quando a gente faz esse tipo de coisa, nós já recebemos o nosso galardão, o nosso pagamento. Então, com certeza, nós não vamos receber aquilo que nós estamos ali gritando e berrando em praça pública. Então, é o nosso eu, nós temos que ter essa intimidade com Deus para que Ele responda para nós e nos socorra também na nossa intimidade, porque o outro não precisa saber. Pai, influencia-nos coragem para que as nossas fraquezas sejam esquecidas. Inflame em nosso espírito a intuição, o entusiasmo santo para o bem, para que o mal não nos apague os bons propósitos. Então, olha quanta oração maravilhosa que nós temos. Arrancai-nos do nosso coração as raízes do mal. Liberta-nos dos desejos interiores. Dai-nos o equilíbrio de tua lei. Apaga o incêndio das paixões que por vezes interrompe ainda no âmago do nosso sentimento. Então, essas paixões ainda que nós estamos tão desenfreadas, que hoje nós estamos sendo convidados a voltar para casa, mas quando nós somos convidados a voltar para casa, é para a casa do Pai, para que a gente apague esses incêndios que nós estamos do materialismo, da vaidade, do egoísmo, do orgulho. É isso que Deus nos pede, que façamos quando nós fizermos a nossa petição a Deus. Então, será que tem uma receita mesmo poderosa, mais poderosa? Tem sim. Essa receita é a humildade, a sinceridade, a resignação, pedir o pão espiritual, a coragem, a força, perdoar antes de orar, pedir força contra os males do mundo e de si mesmo. Essa é a grande receita. Então, quando nós oramos, é alimentar o nosso corpo. Orar, a oração é uma higienização da nossa alma, do nosso espírito. Ela é tão necessária para nós quanto nós tomarmos banho, quanto nós alimentarmos o nosso corpo. O dia que a gente tiver a consciência que quando a gente não ora a gente fica sujo, e quando a gente não ora a gente tem essa fome, a fome que a gente não sabe de onde vem, e muitos daí transmutam isso para o poder de aniquilar o outro, o poder de aniquilar a natureza, o poder de sobressair sobre a sociedade. Esse é o grande vazio que fica quando nós não oramos, quando nós não completamos a nossa existência com a oração. Então, o poder da oração temos que ter em nossa vida como Pai Nosso. E aí eu queria terminar aqui com o momento espírita, que eu adoro, essa fala do momento espírita, essa mensagem que o momento espírita traz para nós, que é sobre o José, né? José, que era o Zé, né? Todos os dias, ao meio-dia, ele entrava na igreja e rapidamente ele saía. Todo dia. Um dia, o sacristão ficou preocupado. O sacristão é aquele que cuida da igreja, né? Na igreja católica. Falou, meu Deus, o que esse mendigo todos os dias, ao meio-dia, vem fazer aqui? Será que ele está com intenção de roubar alguma obra aqui, né, valiosa? E aí ele abordou Zé num dia. O que tu vem fazer todo dia ao meio-dia aqui e sai rapidamente? Ele falou, olha, eu venho fazer uma oração. Mas que oração é essa que você faz tão rapidamente e sai logo? Ele falou, eu não sei fazer essas orações complicadas, cheias de palavras. Então eu só venho aqui, sento, olho para Jesus e falo, oi Jesus, eu sou o Zé e hoje eu vim te visitar. E saio. E aí um dia Zé foi atropelado e foi parar no hospital, na Santa Casa. E ele ficou na enfermaria. E na enfermaria, passando uns dias, a enfermaria se alegrou, todo mundo ficou feliz na enfermaria, tudo melhorou. E Zé estava sempre sorrindo, sempre contente. E a irmã
que ali tomava conta, a irmã que era enfermeira tomava conta daquela enfermaria, ficou intrigada. Nossa, como as coisas melhorou, como os doentes melhoraram. Mas Zé nunca recebe uma visita, eu sempre vejo que a cadeira dele do lado da cama está vazia, mas mesmo assim ele está alegre, contente, dando sempre uma palavra de apoio, carinho para os outros pacientes. Aí ela perguntou para o Zé: Zé, qual é o motivo da sua alegria? Qual é o motivo da sua felicidade? Ele falou: ué, irmã, você não sabe? É da visita que eu recebo todos os dias ao meio-dia. Ô Zé, mas que visita? Eu nunca vi ninguém te visitar, eu nunca vi ninguém sentar nessa cadeira. Daí ele fala: não, irmã, nunca viu? Mas é Jesus que todo dia, ao meio-dia, ele vem me visitar e fala: oi Zé, eu sou Jesus e hoje eu que vim te visitar. Então, com essa linda mensagem que eu adoro, eu queria deixar isso para vocês. Então vamos todos os dias visitar Jesus, para que Ele possa nos visitar. E a oração, como nos colocou Jesus, é a chave que abre esse baú, esse grande baú que é o tesouro do nosso coração, que abre o baú que nos conecta com Deus, com as maravilhas de Deus e que nos leva a esse oceano que é Deus, o nosso Criador. E muito obrigada pelo momento. E eu gostaria de fazer a prece, já que nós estamos em momento de oração. Vamos fazer a prece nesse momento, para que a gente continue conectada com a divindade, com a nossa divindade, os nossos mentores espirituais, com Jesus, com todos os nossos benfeitores, para que as nossas orações cheguem até os nossos irmãos que se encontram acamados, que estão doentes nesse momento, não só do corpo, mas principalmente do espírito, e que as nossas orações também cheguem até o alto. Amado Mestre Jesus, Pai de amor e de bondade, queremos nesse momento pedir para que os nossos irmãos que não estão nesse momento conectados com Deus, que todos eles possam ser visitados, ser auxiliados e socorridos, porque jamais estamos sozinhos. Deus, o nosso Pai misericordioso, jamais, nem o verme sequer Ele esqueceu, como não tem nos esquecido. Que possamos os nossos corações nesse momento inflamar de toda a fé, de toda a caridade, de todo o amor, para que a nossa oração se faça vertical e chegue às mais distantes esferas e possa assim limpar o nosso planeta e trazer a luz que tanto precisamos, e a energia radiante chegue a nós e aos nossos irmãos necessitados nesse momento. Muito obrigada, que a nossa gratidão se faça energia, não só agora, mas sempre, e que a nossa semana seja abençoada no grandes ensinamentos de Jesus e no seu Evangelho.